dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz, que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abunde as nossas vidas de tal forma que a gente prospere espiritualmente, sempre e constantemente, a exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, vamos dar continuidade à nossa lição. A lição desta semana, estamos estudando aqui no capítulo 6 sobre o princípio da justiça, né? Ou o princípio da justificação, como é que o homem se torna justo, né? Ou justificado. Isso é maravilhoso, né? Pois bem, ontem, na quinta-feira, nós vimos aqui o apóstolo Paulo nos mostrando claramente que aquele que morreu o velho homem, aquele que matou o velho homem, que morreu para o velho homem, ele já é justificado porque não tem maior prova de fé do que essa. E é quando o homem realmente morre para o velho homem, para a velha vida, é que ele nasce como uma nova criatura em Cristo. Então, não tem nem mais o que a gente explicar se uma pessoa que é uma nova criatura já vive única e exclusivamente pela fé, né? Por isso que Paulo diz que aquele que morreu, no sentido de morrer para a velha vida, o velho homem foi crucificado, né, com Cristo, esse aí foi justificado. Ele disse também que o homem que se tornou uma nova criatura, ele não pode viver mais a vida do velho homem, ele não pode viver aquela vida de práticas pecaminosas que o velho homem carnal vivia. Por quê? Porque Cristo não pode morrer uma segunda vez. Então Cristo só morre uma vez, né? E assim como as pessoas morrem só uma vez, né? Quem é, porventura, que conhece alguém que tenha morrido várias vezes, né? Só na mitologia, não existe isso. Então, assim como o homem carnalmente, naturalmente morre só uma vez, assim também acontece na vida espiritual. O velho homem morre só uma vez. E depois que a nova criatura nasce, ela nasce para sempre, né? Não tem esse negócio de morrer a nova criatura, não tem como você matar a nova criatura para ressuscitar o velho homem, para depois matar o velho homem, para ressuscitar a nova criatura. Não existe isso, né? Se o homem que se tornou uma nova criatura volta a ser velho homem, ele está matando também, a última vez, a nova criatura, e nunca mais ele será uma nova criatura, né? Obviamente. Por isso que o texto bíblico é claro em dizer que Cristo, nosso sumo sacerdote, morreu só uma vez, né? E dando continuidade a esse raciocínio que nós vimos ontem, vamos para a pergunta 11, que diz assim: qual é o grande significado da morte de Jesus para expiar os pecados dos homens? O grande significado que está aí nesse âmbito, né? O significado neste âmbito, né? Justificação, matou a velha criatura para que a nova criatura nasça, né? Romanos 6, versículo 10 diz assim: porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui, né? Que mensagem direta, simples, clara, né? Sem rodeio, com uma linguagem mais leiga, mais simples possível. Ele diz que, né, quando o homem mata o velho homem, a velha criatura morre, ele ali está morrendo para o pecado. Então veja, se o pecado é a transgressão da lei, o velho homem que vivia agredindo a lei, que vivia transgredindo a lei, que era contra a lei, agora como nova criatura em Cristo, ele agora começa a obedecer. Ele não é mais um transgressor. Quem morre aqui não é a lei. Quem morre aqui é a velha criatura. E essa velha criatura, quando morre, morre também aquela vida de pecados. Não existe mais transgressão. Veja que não há explicação tão simples, clara e objetiva quanto esta. A palavra morreu, ela é absoluta, né? É simples. Quando você diz assim, aquela pessoa morreu para mim, ou seja, é como se ela não existisse mais.
Você não conta mais com ela para nada. Então, morrer tem esse sentido absoluto. Ora, embora as pessoas tenham dificuldade de entender essa questão do velho homem ser morto, da nova criatura nascer, né, no mesmo ser, na pessoa, no mesmo corpo carnal, né, viver no mesmo corpo carnal. Como é que isso ocorre? Por que as pessoas, os crentes, as pessoas que têm acesso à Bíblia, que lêem a Bíblia, têm muita dificuldade de entender isso? Por quê? Porque ao longo do tempo, de 1000 e poucos anos atrás, começou-se a criar uma série de filosofias dentro da igreja para tentar ofuscar mensagens claras, simples como esta que Paulo está pregando. E aí, por exemplo, hoje as pessoas que acreditam que se você se tornar uma nova criatura em Cristo, vai viver como Ele, viver uma vida santa, sem pecar, aí uma teologia aí disse assim, não, esses aí são os perfeccionistas, porque é impossível que alguém viva neste mundo sem pecar. Criaram essa loucura. Não, parece que eles não acreditam mais na Bíblia. A Bíblia diz assim, olha, aqueles que estão em Cristo não pecam. E é simples entender isso. É simples entender isso. Ora, se eu estou em Cristo, o que significa eu estar em Cristo? Significa que o Espírito de Cristo habita na minha mente, me orientando cada palavra que eu vou falar, cada passo que eu vou dar. Sou conduzido por Cristo o tempo todo. E agora, se eu disser que eu sou a nova criatura em Cristo e eu continuo pecando, peco aqui, peco acolá, né? Não vou deixar de pecar nunca mais, continuar pecando porque eu sou um pecador, né? Se eu prego uma loucura dessa, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Cristo pecou também. Né? Porque se Cristo está no comando, ele é o cabeça da igreja, ele está comandando o corpo, é a cabeça quem comanda os órgãos, quem comanda os membros do corpo. E agora eu estou dizendo que eu sou uma nova criatura em Cristo, Cristo está no comando da minha vida e eu estou pecando? Ah, eu estou dizendo que Cristo também pecou. Já pensou na ideia que inventaram por aí? Pois bem, na verdade, eu sempre digo que são líderes religiosos irresponsáveis, incentivadores de pecados na igreja, ao invés de motivar a verdadeira fé no coração das pessoas, porque é possível sim viver sem pecar, é possível viver sim ter uma vida santa. Ai, não! O que significa dizer viver sem pecar? É você ser perfeito como Deus? Não, não é isso não. Isso é outra conversa. É outra conversa. Ah, isso significa dizer que na minha vida, depois que eu me torno nova criatura, eu não posso errar, não falar alguma coisa? Não. Significa que se você falar, é porque você está falando por ignorância, você não conhecia aquilo ainda, né? E Deus não leva em conta o pecado da ignorância que você não conhece ainda. Mas você conheceu a Cristo, não uma nova criatura, sabe que roubar é errado e vai roubar uma nova criatura? Não. Cristo não está no comando. Quem está no comando é você ainda, porque Cristo jamais vai estimular isso, né, na sua vida. Então, é muito importante que nós entendamos o que significa uma nova criatura em Cristo. É o que Paulo está dizendo. E Paulo não está dizendo aqui que isso é impossível de ser alcançado. Paulo está dizendo que tem que ser alcançado. Nós precisamos buscar isso, né? Então ele diz claramente aqui que o homem, quando morre, o velho homem também morreu com ele o pecado. Agora ele nasce como uma nova criatura para viver uma vida de obediência. Continuando, amados, vamos aqui para a última pergunta, a pergunta 12, que diz: em Cristo, ou seja, em uma nova mentalidade de vida, porque é espírito, né? Em uma nova mentalidade de vida, como devem viver os santos que confessam Jesus Cristo pela fé? Né? Como é que deve ser? Romanos capítulo 6, versículo 11 diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Veja, em Cristo Jesus. Ele sempre diz em Cristo. Eu me tornei uma nova criatura em mim mesmo, porque agora eu, como muitos fazem, né? Mas, rapaz, depois que eu entrei naquela igreja, eu parei de beber. É assim que os pastores estimulam isso, né? Os pregadores de hoje. Para os pregadores de hoje, o maior milagre não é você conhecer Deus pela palavra, não. O maior milagre é você deixar de beber, deixar de fumar, deixar de ser violento, bandido, assaltante, deixar de ser
viver na prostituição, né? Porque só pregam isso. Olha, isso aí, obviamente, você sente a mudança social de alguém que conhece Cristo. Mas existem questões espirituais mais profundas que o outro ser humano não enxerga, que essa sim é que faz a diferença na vida do homem. O homem, quando você estimula uma igreja a dizer que o maior testemunho era aquele que bebia e agora não bebe mais, você está estimulando a igreja a dizer para a igreja que os pecados de ordem social, as dificuldades de vida que o olho do homem vê, esses são os maiores milagres. Não são. Os maiores milagres são os espirituais. As maiores transformações, não é à toa que quando Cristo curava uma pessoa fisicamente, ele não dizia tua fé te curou, ele dizia tua fé te salvou. Ele levava aquele milagre no âmbito físico, tentando chamar a pessoa para o entendimento do âmbito espiritual. O que você aqui, você não foi curado da perna, do olho, da lepra, da cegueira, não. Você foi salva no espírito. Era algo muito mais poderoso, era algo muito mais profundo que Cristo falava. Infelizmente, poucas pessoas entendiam. Do mesmo jeito ainda é hoje. Então, quando Paulo disse aqui no texto anterior que Cristo morreu para o pecado, uma vez por todas, aí você pode até perguntar assim, o texto anterior, né? O versículo 10 que nós acabamos de ler na pergunta anterior. O texto está dizendo que Cristo morreu para o pecado e Cristo pecou? Não, Cristo nunca pecou. Está mostrando Cristo como um exemplo para cada um de nós. Ele morreu para aquele corpo pecador que ele tinha. Cristo nunca cometeu pecado, mas ele veio em semelhança de carne pecaminosa. O corpo dele era em semelhança de carne pecaminosa. Diz o texto aqui de Romanos, capítulo 8, versículo 3. Claríssimo o texto. Então é para isso que Cristo morre. Embora não tendo pecado, ele estava numa carne pecaminosa que o empurrava para a tentação. E ele venceu todas as tentações. A Bíblia diz, no livro de Hebreus 2, versículo 17, Hebreus 4, versículo 15, que Cristo foi tentado em todas as coisas como qualquer um de nós. Isso é absoluto. Não tem que explicar isso. Isso é um texto óbvio, né? Então, Cristo morreu para esse corpo de pecado, né? E por isso que ele é nosso exemplo. Que mesmo vivendo nas nossas condições, sendo tentado, ele nunca cedeu à tentação, mas venceu a todos. Por isso que ele é exemplo de vitorioso, de vencedor. E aqui, quando Paulo vai dizer no verso 11, agora é assim, da mesma forma que aconteceu com Cristo, ele diz, da mesma forma, considerem-se todos nós mortos para o pecado. E agora, nós estamos vivos para Deus. A nossa vida agora é uma vida que é completamente conectada com Deus. É uma vida que o homem pensa 24 horas em atender à vontade de Deus, vive para agradar a Deus. Isso é ser cristão. Qualquer coisa diferente disso é um arremedo, é uma imitação, é uma falsificação. Se o homem não vive, o cristão de verdade, ele não vive tudo que ele faz, tudo. Até para comprar uma roupa, o que ele vai vestir, o que ele vai comer, o que ele vai falar, tem que ser para agradar a Deus. Tudo. Se ele não é assim, e alguém diz assim, mas a tua igreja é muito radical. O tempo todo você só fala em Deus, você vive para Deus, não existe mais vida social para você, tal. Se permita transgredir um pouco. Não diz assim algum, né, na vida moderna? Olha, tem igreja falando isso. Tem pastores pregando isso. Relaxe, peque um pouquinho. Você tem um advogado no seu lado, não se preocupe não, peque aí né? Não se preocupe não. Para não ficar muito pesado, peque um pouquinho. Olha, se você, quando peca, você está trazendo uma carga muito grande sobre a sua vida, como é que receber esse tipo de recomendação? Pois bem, eu lembro, lá pelos idos de 2002, 2003, foi lançada uma palestra motivacional por um dos grandes nomes, que eu não vou citar aqui, para não expor ninguém, um dos grandes nomes, um grande homem que editou vários livros e vendeu muitos livros de autoajuda. Ele criou os 10 mandamentos. E eu lembro que o terceiro mandamento que ele colocou lá para uma vida de autoajuda, uma vida feliz, uma vida de prosperidade, uma vida de felicidade, que é o que eles prometiam, né?
O terceiro mandamento que ele criou foi: permita-se quebrar as regras. Você já imaginou? Aí eu lembro que a foto a foto lá da palestra dele, que ele apresentava no PowerPoint, né, nos slides, sabe qual era a foto que tinha lá? Era um cachorro com 1 litro de deitado, com 1 litro de uísque do lado dele assim virado, e um cigarro entre os dedinhos das patinhas lá, na patinha dele lá um cigarro. E o cachorro, quando estivesse dormindo, fizeram essa montagem. Permita-se quebrar as regras, para que a vida não se torne muito chata, né? Muito enfadonha. Essa é a imagem que colocaram. Sabem quantos cristãos hoje assimilaram essa mensagem? Muitos. E é por isso que muitos estão enchendo as igrejas por aí, mas não são nova criatura, não são estimulados pelos pastores, pelos pregadores a se tornarem novas criaturas, escutam somente sermões nas igrejas para ganhar dinheiro, para ser próximo financeiramente, não são estimulados a mudarem o caráter, a mudarem o seu espírito por dentro, o homem interior. Quando estiver distante da igreja, ser um homem honesto. Quando estiver sozinho, num lugar lá, Deus está lhe vendo, seja fiel a Deus, não viva para agradar os homens, à igreja, ao pastor, viva para agradar a Deus. Tal. Falta muito disso hoje nas igrejas, né? E é isso que Paulo está trazendo aqui para os judeus lá em Roma, para os gentios lá de Roma, que isso é o que importa. Importa é fazer como Cristo fez, isso é o que importa. Não é o que o mundo vai dizer, o que importa é o que a Bíblia está pedindo para a gente fazer. Né? Nós devemos nos considerar mortos para o mundo e vivos para Deus. E quem vive para Deus, Deus abomina o pecado. Não vai agradar a Deus estando pecando por aí, não.